Graça e paz, Deus abençoe a todos. Chegamos ao capítulo 21 do Evangelho de Mateus, nessa leitura que nós temos feito aí nos últimos tempos. E a partir do capítulo 21 passa a ser narrada, passa a ser apresentada a última semana de Jesus Cristo até a sua crucificação. O evangelista diz o seguinte: ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, né, que era uma aldeia, um vilarejo. E Jesus enviou seus discípulos para que trouxessem até ele eh, o animal no qual ele ingressaria na cidade de Jerusalém. É uma jumenta que estava com a sua cria lá, um burrico. Isso tem o objetivo de simbolizar a natureza pacífica. Jesus, o príncipe da paz, a natureza pacífica da apresentação de Jesus Cristo, o Senhor. A princípio, o Senhor Jesus, ele não se impôs, ele se apresentou. O texto aqui mostra as multidões. Prepararam o animal, Jesus montou no animal, parte da multidão ia à frente, né, exclamando, clamando, hosana ao filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É um misto de louvor com clamor por salvação, por redenção. Então Jesus ingressa na cidade de Jerusalém desta maneira. As pessoas que o conheceram, as pessoas que acompanharam o seu ministério, as pessoas que vivenciaram todas as coisas boas e maravilhosas que Jesus Cristo realizou, o acompanharam, boa parte dela. A Bíblia fala multidões, centenas, talvez milhares de pessoas tenham acompanhado Jesus neste momento. Isso serve para deixar evidenciado quando algumas pessoas falam: os judeus não aceitaram Jesus. Isso não é fato, isso não é verdade. As multidões que o acompanhavam reconheceram, reconheceram Jesus como o Messias, como o profeta, como o ungido, como o prometido. A natureza dessa compreensão pode ser questionada aí pelos teólogos, pelos filósofos, pelos pensadores, por aqueles que buscam explicações para absolutamente tudo. Mas o fato é que ele não só foi reconhecido, como foi aclamado. O próprio evangelista Mateus, ele interpreta esse acontecimento, deixando claro, não só para Mateus, como também para as multidões que estavam aclamando a chegada de Jesus na cidade de Jerusalém, ele diz o seguinte: isto ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Citação, salvo engano, de Zacarias. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Os discípulos haviam feito tudo que Jesus havia ordenado, preparado o animal, e Jesus entrou nesse cortejo. Quando Jesus ingressa, as multidões clamando, uma coisa que escandalizava as lideranças religiosas daquele dia era o fato de que mulheres também acompanhavam o ministério de Jesus. Isso era um escândalo. Sabe-se lá por qual motivo os rabinos desenvolveram toda uma perspectiva equivocada no que diz respeito às mulheres, há uma visão negativa, que às vezes dá a impressão até que tinham medo das mulheres. Jesus não tinha nenhum problema com as mulheres acompanhando no seu ministério, auxiliando, ajudando naquilo que era possível, naquilo que era necessário. O fato é que a cidade de Jerusalém ficou alvoroçada. As pessoas queriam saber o que é que estava acontecendo, principalmente os oficiais religiosos, né, que viviam no templo, viviam do templo, viviam para o templo. Veja como a vida religiosa pode se tornar alienada ou alienante. Pouco estavam interessados no que acontecia fora da cidade ou fora do templo, porque a vida deles era o templo. Era a fonte de renda, era a fonte de sustento, era a justificativa para o status político, social e econômico deles. Então, o templo, para eles, era tudo. Lembrando que o jovem que foi martirizado, o Estevão,
ele praticamente acusa os judeus de serem idólatras, de idolatrarem o templo que devia ser um lugar de oração, um lugar de adoração, era ele o, como que o objeto de culto. Né? Estevão foi martirizado durante o seu testemunho no que diz respeito a Jesus, o Cristo, nosso Senhor. As multidões que iam adiante dele e o seguiam proclamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito seja ele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E quando Jesus ingressa na cidade de Jerusalém, outros textos vão narrar que as pessoas jogavam, colocavam, estendiam capas, né? Parte das vestes que eram usadas, ou folhas de árvore, reconhecendo aquele momento, o momento em que Jesus se apresenta para a cidade de Jerusalém. E a recepção que ele teve foi uma recepção incrivelmente fria, gelada, não foi nem morna. A atitude de indiferença das autoridades judaicas é uma coisa impressionante. A Bíblia fala: assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: quem é este? E as multidões exclamavam: este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. Este é o profeta Jesus. Provavelmente, o questionamento aqui é um questionamento arrogante, um questionamento de presunção, de indiferença. Quem é este? Não é propriamente quem está chegando, porque as pessoas estavam ouvindo as multidões clamando, as multidões exclamando: Hosana ao filho de Davi, dando as boas-vindas ou apresentando o profeta Jesus, que vinha de Nazaré da Galileia, Jesus, o Galileu. Quem é este? Pode ter uma conotação assim: quem é este para ser recebido desta maneira? Quem é este que está recebendo os louvores do povo? Havia também uma indiferença muito grande das autoridades religiosas em relação ao povo comum, à população simples. Haviam criado um abismo entre o fiel a Deus e o erudito, né, o religioso erudito. Criaram uma barreira, e quem cria essas barreiras é aquele que se coloca acima dos demais. Ninguém cria uma barreira para se colocar numa posição de inferioridade ou de humildade. As autoridades se reservavam o direito de reconhecer ou não alguém como profeta, alguém como enviado de Deus. O que há de errado nisso? A princípio, não há absolutamente nada de errado. A princípio, parece uma cautela. A princípio, parece uma precaução. A princípio, você pode ter em mente que as pessoas estavam preocupadas em não permitir que o povo fosse enganado, iludido ou ludibriado, porque volta e meia aparecia um falso profeta, volta e meia aparecia lá um falso Cristo, um falso Messias, volta e meia aparecia alguém dizendo que era o libertador do povo de Deus, tentando incitar uma rebelião, tentando incitar uma revolta, né, uma manifestação violenta, como que Deus fosse obrigado, como se pudessem obrigar a Deus a lutar do lado deles contra o poderio romano. Se bem que a maior luta dos judeus aqui era interna. A principal dificuldade em termos religiosos que os judeus enfrentavam naqueles dias diz respeito à hipocrisia de muitas das lideranças religiosas, que, muito embora mantivessem uma fachada, né, uma fachada de retidão, de integridade, em termos práticos, eles eram pró-Império Romano e muitos das autoridades, muitos dos principais sacerdotes eram helenistas. O que é helenistas? Eles eram adeptos da cultura grega, da mentalidade grega, tá? Eles eram assim aficionados e eram entusiastas do pensamento grego, da filosofia grega, tá?
não tenha a ilusão de que os principais sacerdotes eram colunas da fé judaica, da fé dos judeus naqueles dias. Não é bem assim. Não é bem assim. A situação era mais tensa, a situação era complicada e as principais autoridades, via de regra, eram condescendentes com os romanos e com os helenizantes. No passado haviam até se esforçado muito, se empenhado em auxiliar na helenização, na implantação da cultura grega adotada pelos romanos, é, na, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia. Eis que surge Jesus, o Cristo de Deus. E o que ele encontra na cidade de Jerusalém? Ele encontra indiferença. Ele encontra indiferença e ele encontra também uma incrível oposição. Quando Jesus ingressa no pátio do templo, as construções todas eram chamadas templo, mas o templo mesmo era uma construção ali meio que central e havia grandes pátios em volta, no entorno, pátio das mulheres, depois o pátio dos judeus e a área reservada aos ofícios sacerdotais. Jesus ingressa no pátio e o que ele encontra nesse recinto? Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pomba, e repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram a Jesus no templo, nos pátios do templo, cegos e aleijados, e ele os curou. Jesus encontra um centro comercial implantado no templo. Os historiadores não se cansam de, de explicar as falcatruas que eram realizadas no recinto sagrado. Algum comércio teria que haver, tá? Os historiadores judeus falam que havia no templo, que havia no templo áreas reservadas, porque nem todo mundo levava o sacrifício, a oferta, nem todos moravam próximos. E também havia a avaliação dos animais, das ofertas. Segundo os historiadores aí, pelo menos o material que nós adquirimos em relação ao templo, havia no recinto do templo áreas onde o peregrino, a pessoa que viajou, ele procurava lá os levitas e declarava qual era a oferta que ele queria fazer, qual era o sacrifício, qual era o voto, e ele adquiria o material relacionado àquele tipo de oferta. Tá? Isso é o que falam os historiadores judeus. Eles são muito generosos consigo mesmos. Tá? Eles são muito generosos, eles não são de expor assim de uma forma muito aberta o que havia nos bastidores. As moedas dos países vizinhos não podiam ser aceitas no recinto sagrado porque elas tinham a imagem dos imperadores e isso era considerado idolatria. Então, algum câmbio era importante, era necessário você trocar o seu dinheiro pelo dinheiro local para ser aceito nas ofertas lá, nas transações no templo. Então, algum comércio teria que haver. Mas o que Jesus encontra aqui era uma prática rasteira, uma prática covarde, uma prática de exploração. Tá? O fiel, o religioso, ele chegava para oferecer um sacrifício, ele comprava um animal autorizado, mas dizem que a pessoa chegavam a vender várias vezes o mesmo animal. Né? Os sacerdotes não sacrificavam todos os animais conforme apresentado, sacrificavam apenas alguns e devolviam outros para os comerciantes. Esse comércio não deveria ocupar as principais áreas do templo, deveria haver áreas reservadas para isso. O que tinha aqui é a famosa
é a famosa exploração dos religiosos, até pombos. É, a pessoa, quando ofertava pombos, significava que ela era extremamente pobre, que ela não tinha condições para oferecer os sacrifícios, as ofertas apropriadas. Pombos são aves que podem ser assim capturadas sem muita dificuldade. Mesmo assim, havia uma imposição de animais que poderiam ou não ser aceitos. Então, Jesus põe todo mundo para correr. Parece que em duas ocasiões, né? Essa é a final. E ele declara: minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração para todos os povos ou para todas as nações. O templo, essencialmente, existe para isso. As instituições, as construções, as edificações devem, na minha opinião, respeitar esse princípio. Se é para reunir o povo de Deus em adoração, se for para outras coisas, que sejam qualquer lugar, mas se é para reunir o povo de Deus em adoração a Deus, deve ser um lugar de oração. Se bem que o cristão é livre para orar em qualquer lugar. Você pode orar na sua casa, em qualquer lugar. Você pode orar no seu trabalho de forma silenciosa. Você não precisa ficar se expondo ou expondo quem quer que seja as suas convicções. Você pode orar silenciosamente, tá? Você não só pode, como deve orar em todo e qualquer lugar. Mas o que Jesus encontra no templo é só uma casa de comércio, um lugar de exploração. Quando Jesus expulsa parte dos oficiais, parte dos sacerdotes, vão até ele. Ninguém se opõe. Interessante. Ninguém questiona, ninguém confronta, porque sabiam o que estavam acontecendo. Não significa que todos participassem dos esquemas. Quando Jesus expulsa os comerciantes ilegais de dentro do templo, de dentro dos pátios do templo, abre espaço para que as multidões levassem para esses pátios cegos e aleijados. Aqui é o que está escrito: cegos e aleijados, cegos e aleijados, pessoas com deficiências físicas e cegos. E Jesus cura. E Jesus cura essas pessoas. Mas veja que o milagre não converte ninguém. O milagre não tem o propósito de converter. O milagre tem o propósito de testemunhar. O milagre tem o propósito de confirmar. A cegueira dessas pessoas que foram levadas até Jesus, de uma forma, também servem para retratar a cegueira espiritual das lideranças religiosas naqueles dias. Tá? Essas pessoas aleijadas, a Bíblia usa essa palavra não é bem-vinda mais nos dias de hoje, mas o texto ainda mantém paralíticos, né? Implica na falta de mobilidade das lideranças religiosas em direção a Deus. Ágeis na administração dos negócios ali, mas no mover-se em direção a Deus, eles estavam quase que completamente paralisados. E a Bíblia declara o seguinte, ainda com relação a esses, aí eu me lembrei agora, né? Eu vi um bispo católico brasileiro, está muito preocupado. E também vi um pastor, um renomado pastor aí, presbiteriano. Eu até gosto dele, eu sou muito crítico em relação a ele, porque eu acredito que ele poderia ter sido um dos maiores pregadores do evangelho no Brasil. Eu acredito que ele tem esse potencial, poderia ter sido um dos maiores pregadores do evangelho de Jesus Cristo, mas ele só prega teologia reformada. Só. Não adianta
só fica naquele quadradinho ali, né? Como se o universo pudesse ser explicado pela teologia reformada. A teologia só fala de teologia reformada, teologia reformada. Eu respeito o compromisso dele com a instituição na qual ele viveu, construiu aí uma história, uma trajetória, mas eu acredito que ele ficou aquém do que Deus concedeu a ele. Ele poderia ser provavelmente um dos principais pregadores hoje na atualidade do Evangelho de Jesus Cristo, uma referência, mas ele decidiu, e eu respeito isso, ele decidiu ser uma referência no que diz respeito à teologia reformada ou à igreja reformada. Então eu sou totalmente crítico. Não é uma questão de discordar, é porque eu vejo tudo que Deus deu, mas ele preferiu ficar ali no quadradinho dele, no conforto dele. Amém. Que Deus o abençoe. Então, esse bispo, muito educado, muito elegante, né, preocupado com. Eles chamam agora de desigrejados. Desigrejados. Estão preocupados com as pessoas que estão fora da igreja. E o reverendo também. Eles usam a mesma expressão, os desigrejados. Interessante um teólogo reformado falar em desigrejados, né? Como se a igreja fosse um prédio, como se a comunhão com Cristo Jesus estivesse condicionada em algum momento ao pertencimento institucional. É algo assim que dói na alma, né? Você ouvir essas aberrações. Mas eles estão preocupados. Se bem que nem os católicos e nem os reformados, ou os protestantes, ou os evangélicos têm condições de receber todos os cristãos. Tá? Não tem condições. Se todos decidirem, vamos à igreja domingo, não cabe, não caberá. Não tem padres, não tem pastores, não tem ministros do evangelho, não tem, porque eles não se prepararam, não sei por que estão reclamando. Mas vendo aqui a atitude de Jesus, nós podemos lembrar o seguinte, que eles querem o povo de volta nas igrejas. Os católicos aprenderam a reclamar, a protestar. Foi eleito um papa agora, um papa que é americano de nascimento, mas dentro do catolicismo ele é agostiniano, ele pertence à nação agostiniana. Ele deve ser interpretado como um pensador, como um religioso dessa ordem agostiniana, tá? Os Estados Unidos é marcado por tudo lá é escândalo, né? Tudo lá é grandioso, escândalos de pedofilia, de abuso, isso e aquilo. Mas eu vejo que, pelo menos, o povo cristão não está aceitando a humilhação como foi no passado. Não estão mais silenciando, estão indo para cima. Talvez a maneira como se tenha tentado resolver, ou esteja se tentando resolver, compensações financeiras, ou eu não sei se o dinheiro cura todas as feridas. Um pedido de perdão, de retratação e punição dos responsáveis, eu acredito que poderiam proporcionar uma saúde para as igrejas. Mas, se querem as pessoas de volta nas igrejas, que tal as autoridades retirarem os ladrões, os vendilhões, os abusadores sexuais, os abusadores morais, os abusadores psicológicos, os que fazem comércio de tudo e com todos, os que vendem salvação, os que vendem oração, os que vendem cura, os que vendem unção, os que vendem o Espírito Santo, os que vendem e comercializam os dons graciosos de Deus. Se essas autoridades se preocupassem em retirar os canalhas, os cafajestes, os bandidos, os criminosos que se infiltraram nas igrejas, nas instituições, ficaria muito mais fácil para as pessoas retornarem, ao invés de ficarem aclamando e justificando o crime, o pecado, a abominação, culpando aqueles que se afastaram de uma igreja doente, de uma igreja contaminada, de uma igreja cega, de uma igreja paralítica, uma casa de câmbio, uma casa de comércio, um centro de prostituição espiritual.
ficaria muito mais fácil. O bispo não precisaria ficar falando da sua preocupação com os desigrejados, nem o reverendo, nosso querido teólogo protestante, preocupado com os desigrejados. Deveria eles estarem preocupados em que as instituições que eles representam, de fato, podem ser chamadas de igreja. Podem, de fato, ser chamadas casa de oração. Você, meu irmão, na sua aflição, na sua dor, na sua angústia, venha até nós. Venha até nós, porque nós vamos orar por você, vamos abençoar a sua vida. E querendo Deus, você será curado, você será restaurado, sua vida será renovada. A mensagem do Evangelho de Mateus, ela é muito simples. Ela é muito simples. Quando você retira os ladrões, os bandidos, os criminosos, fica fácil para que o poder de Deus se manifeste na casa que deve ser chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.